Glória a Deus. Que alegria estar aqui nesta noite, podendo ministrar nesta amada Grey. Aleluia. Isso é mais para os antigos, né? Grey é instituição, né? Aleluia. Nesta amada igreja. Que bom poder estar junto com você. Você pode se alegrar junto comigo, porque nós temos a oportunidade de juntos aprender da palavra, mergulhar na unção, aprender mais do Senhor, sem temer alguém entrar, alguém dizer assim, está proibido. Há uma liberdade ainda no nosso contexto nacional de podermos cultuar a Deus. E por que eu digo ainda? Porque mais na frente a gente não sabe, né, irmão? Mas eu vou dizer para você, as coisas nesse mundo, a tendência delas é o quê, irmão? É ir de mal a pior neste mundo. Mas o detalhe é o seguinte, que Jesus disse, orando, fazendo a oração sacerdotal, ele disse: Pai, eu não quero que os tires do mundo, mas os livres do mal. Ou seja, o mundo está piorando a cada dia, mas a igreja está protegida. Então diga para quem está perto, não fica preocupado não, irmão. Se você está com Jesus, dá tudo certo, no final a gente vence. Como diz os professores de escatologia, né? No final a gente vence. Parece que perdeu uma batalha, parece que uma situação se levantou. Meu irmão, no final a gente vence. A vitória é certa para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Então, muito feliz mesmo de estar aqui nessa noite, pastor Ricardinho, minha amada irmã Carmen, reverenda de Jesus. Amo a vida de vocês, amo a família de vocês, vocês são muito preciosos, graças a Deus. Cadê meu mano do teclado? Cadê? Está ali para trás, graças a Deus. A cantora abençoada. É a família ungida, irmão. É bênção demais, eu estou contente de estar aqui. Estava ensinando na escola de ministros. Cadê meus amados alunos da escola de ministros? Aê! Que maravilha, que bom, né? Tive na escola nesse final de semana ministrando, né? Revi, inclusive ovelhas que foi lá da igreja que eu apacento em Recife, está fazendo escola aqui também, né? Nayane, que é de outra igreja daqui da região. Estou vendo Lu aqui também, que é ovelha lá também, né? Da nossa igreja, foi lá da nossa igreja muitos anos, está congregando aqui também. Que coisa boa. Diga para Luciana, seja bem-vinda. Né? Olha, tá vendo? Eu estou fazendo uma apresentação formal aqui, tá vendo, pastor? Não tem para onde correr não, viu, Lu? Agora, né? Todo mundo está lhe vendo agora. Glória a Deus. Então, bênção demais. Vamos receber da palavra do Senhor? Você está desejoso de receber da palavra do Senhor? Amados, o assunto é um pouquinho sério. Mas pastor, o senhor falando assunto sério? Sim. A gente fala assunto sério e às vezes rindo, né? Porque aí rindo entra melhor, né? O tratamento fica bonito, mas às vezes continua sério mesmo. Enfim, vai ser conforme Deus traz o seu direcionamento. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Timóteo, 1 Timóteo. Eu quero contextualizar um pouquinho com você esse contexto de Timóteo, do apóstolo Paulo. Essa carta que o apóstolo Paulo ele escreve tem um endereço certo. Paulo escreve essa carta, 1 Timóteo e 2 Timóteo, com um propósito certo. Contextualizando, no Novo Testamento nós temos 3 cartas consideradas cartas pastorais. Diga comigo, 3 cartas pastorais. Quais são essas cartas pastorais? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. São consideradas cartas pastorais. O interessante é que nós vamos observar nestas cartas pastorais um cuidado do apóstolo Paulo. E aí é importante a gente parar para pensar um pouquinho. Se o apóstolo Paulo estava repetindo uma abordagem, e essa abordagem com termos às vezes até um pouco diferentes, mas basicamente na mesma linha,
Paulo vai fazer a mesma linha de abordagem nas 3 cartas pastorais, gente. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Em algum momento, o apóstolo Paulo toca, trazendo o quê? Trazendo um alerta, porque é aquele tipo de escrita que é com o endereço certo, ou seja, Paulo escreve para jovens pastores, para que eles pudessem ter atenção em relação à igreja. Então, eu acredito que como igreja, quem é a igreja aqui? Como igreja, nós precisamos atentar para esses conselhos. Por quê? Porque Paulo não era qualquer pessoa. As revelações que Paulo teve, ele não recebeu de qualquer pessoa. E Paulo estava atento a um detalhe muito importante que ele queria transmitir e transmitiu para esses jovens pastores. E aí, em 1 Timóteo capítulo 1, nós observamos algo bem interessante. O apóstolo Paulo vai falar do seu objetivo. O objetivo da carta. O objetivo da sua abordagem. E agora o apóstolo Paulo ele vai dizer no capítulo 1, no verso de número 5. 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. Olha o que diz. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Verso 6. Algumas pessoas se desviaram destas coisas. Se desviaram de quê, gente? Quem está comigo aqui? Se desviaram de quê? Volta para o verso 5. Se desviaram de quê? De um coração puro. Se desviaram mais de quê? De uma boa consciência. E se desviaram de uma fé sem hipocrisia. Amados, isso é muito sério. Precisamos, como igreja, manter. Qual é o maior, ou um dos maiores desafios de nós, filhos de Deus? É nos mantermos naquele lugar que Deus nos chamou para que nós possamos estar. E qual é o lugar que nós precisamos continuar e permanecer? É permanecer no amor de Deus. Somos desafiados todos os dias, amado, a sair desse lugar chamado amor. A sair desse lugar de uma consciência sincera, de uma pureza sincera, de uma fé sem hipocrisia, de uma vida realmente vivida no Evangelho. Irmãos, nós temos muitas pessoas vivendo a superficialidade, quando Deus quer que cada um de nós, os seus filhos, estejamos em sua profundidade. Há muitos meses atrás, Deus trouxe uma palavra no meu coração. E Jesus trouxe um alerta para a igreja sobre uma vida de hipocrisia. E a Bíblia vai falar que a hipocrisia Jesus chamou de fermento dos fariseus. Sabe assim, nós não podemos, irmãos, na nossa caminhada cristã, está muito lindo na igreja, a paz do Senhor, minha irmã, tudo bem, como você é preciosa, amada do Pai, como eu amo sua vida. E ela pensando, então pague o dinheiro que você me pediu emprestado e ainda não está pagando. Quem está aqui? Rapaz, isso é um cara bom. Pense num caba legal. Eu amo esse pastor. Isso é uma grande bênção. Te amo, meu irmão. Tu é muito precioso. Legal demais. Nem faz ideia. Pense num caba ruim, viu? Eu falo com ele assim, sabe? Mas... Opa, meu filho. Muito obrigado. É oferta? Oh, glória. Estou brincando. Obrigado. Deus abençoe. Me ajeitando.
Amados, nós não podemos viver uma vida de duas caras. Oh, Carmen, tu é tão massa. Eu amo quando tu abre a boca para falar, quando tu me dá conselho. Eu lembro um dia, irmãos, que uma irmã chegou para minha esposa e ela disse assim: olhe, eu quero ser tratada, eu quero ser treinada. Se você vê alguma coisa que não esteja alinhado ainda em mim, por favor, me diga. Aí ela tinha acabado de ministrar. Aleluia. Aí minha esposa disse: ô amada, realmente tem. Quem quer um conselho aqui? Irmão, nunca fale algo que você não está pronto para receber. Tem gente que está dizendo assim: eu quero ser treinada, ou você quer ser elogiada? Né? Aí a irmã chegou para minha esposa: não, irmã, pode falar, viu? Aí minha esposa fez o quê? A propósito, tem mesmo. Deixa eu lhe dizer, você precisa melhorar nessa parte aqui. Atenta para isso aqui. Atenta para isso aqui. Terminou? Terminei, amada. Deus abençoe. Tá bom, obrigado. E saiu. Alguns meses depois, outro momento, ela precisava ser tratada em alguma coisa. Minha esposa chegou e até pensou: ela quer ser tratada. Aleluia. Muito embora, independente de dizer, escuta isso, independente de dizer quero ser tratado, seus pastores têm autoridade, né? O pastor e a reverenda, aleluia. Não tem pastores, irmão, no ministério Verbo da Vida, irmão. A reverenda tem autoridade para tratar com qualquer um aqui, irmão. Mesmo sem você dizer: eu estou aqui para receber. Aleluia. Mas se você se coloca nessa disposição, melhor ainda. Agora, como eu disse, se coloque nessa disposição e esteja pronto para ser tratado mesmo. Aí no segundo momento minha esposa chega para ela: irmã, precisa melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas também. Como é? Assim mesmo, irmão. Será possível que eu não faço nada certo? Minha esposa olhou: como assim, irmã? Tudo bem? Pai do Senhor. Oh, glória. E aí? Saiu com raiva. Amado, o que ela estava querendo? Ser tratada? Não. Deixa eu te dizer, irmãos, nós precisamos viver uma vida autêntica. Se você diz algo para alguém, principalmente para a autoridade que está sobre você, meu irmão, seja verdadeiro, ou então cale a boca. O apóstolo Paulo vai ter muita atenção e vai trazer para Timóteo, para Tito também, o cuidado que ele tinha com a igreja. Para quê? Para que a igreja não se perdesse. Ei, Deus não quer que você se perca. Deus não quer que você se perca dentro da própria casa. Sabe, tem muitos crentes se perdendo dentro da própria casa, perdendo o sentido. Um dia, alguns meses atrás, eu recebi um ministro para uma conversa, e ele disse para mim: pastor, eu estou caminhando, não estou vivendo em pecado, a minha vida está tranquila no sentido da minha caminhada, mas eu estou me sentindo vazio, eu estou me sentindo sem, sabe assim, frio. Que bom que ele teve essa sinceridade de compartilhar comigo sobre isso, num aconselhamento. E eu não estou dizendo quem foi, nem de onde foi. Amém, Jesus? Mas sabe que a dificuldade dele pode ser a de alguns aqui?
Por quê? Porque entrou num ativismo onde ele faz, isso já não marca mais ele. Amado, o evangelho é vida. Se a gente não está... Entenda, a gente precisa estar feliz vivendo esse evangelho. A vida de Deus precisa estar... Eu gosto de dizer, inclusive para os meus alunos, eu não quero pregar só por pregar, meu irmão. Eu quero que essa água me molhe também. Porque senão eu vou estar apenas lançando a semente. Você é abençoado e eu, cadê? Eu não quero isso para mim não. Eu quero vida com Deus. Eu quero é comunhão com Deus, com o Espírito Santo, que eu estou pregando, mas não é só para pregar. Eu quero andar na rua e estar envolvido nessa presença. E ele disse para mim, eu estou me sentindo esfriando. E eu dei um conselho para ele, pastor. Eu disse, você está no ativismo. Diga para quem está perto assim, cuidado com o ativismo. Você está no ativismo, mas está esquecendo aquele lugar da comunhão. E aí eu disse, veio na hora um conselho para ele. Eu disse, quais eram as canções que no seu começo lhe traziam para o eixo cristão? Qual era aquele tempo que você começava a ouvir uma canção ou adorar no seu quarto e você se derramava em lágrimas? Ei, faz quanto tempo que você não se derrama em lágrimas na presença? Não estou incentivando você a viver uma vida de emoções, não, amado. Mas sabe que tem alguns momentos que você precisa dar um freio para alinhar as suas emoções no reino. E dizer, Senhor, minha vida é espírito, alma e corpo rendida aos teus pés. E eu disse, quais são as canções que lá atrás te traziam para o eixo de volta, te traziam para esse lugar de uma rendição? E aí ele disse, rapaz, tem algumas. Eu disse, faz o seguinte, tira tempo, sozinho, coloca esses louvores. Vai para esse lugar, amado, deixa eu te dizer. Algumas semanas depois, a esposa dele mandou uma imagem, uma foto dele rendido nesse lugar que eu estou dizendo. Ei, essa água que molha os outros precisa ser a primeira a molhar a gente, irmãos. Essa vida que molha as pessoas precisa ser a primeira a molhar a nossa própria vida. E o apóstolo Paulo estava com esse zelo. O zelo de quê? De não entrar e viver uma vida de hipocrisia. De viver uma vida onde você está, como eu disse, sendo duas caras. Deus não quer isso para você. E agora parece que vai melhorar ou vai aliviar. Não, o apóstolo Paulo agora vai pontuar mais claramente ainda. Paulo vai dizer assim: algumas pessoas se desviaram destas coisas. De quê? Se desviaram de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Elas se desviaram. Ei, deixa eu te trazer um alerta. Cuidado. Porque inclusive hoje, nesse contexto geral, o eclesiástico tem começado, isso não é uma coisa de hoje, isso é muito antigo, mas tem muita gente com a ideia de que, não, mas eu estou na igreja, eu sou salvo. Uma vez salvo é salvo para sempre. Ei, uma vez salvo é salvo para sempre se você permanecer em Cristo. Se você pedir para descer do ônibus, meu irmão, você não vai chegar no destino. Então nós precisamos permanecer nesse lugar, não entrar, amados, como alguns se desviaram. Olha o que Paulo vai dizer, trazendo alerta para Timóteo, trazendo agora um alerta para nós, igreja. Ele diz: alguns se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis. Tem muito crente se perdendo em discussões inúteis. Palavras frívolas. Tem muito crente, amado, conversando coisas que Deus não está interessado. Ei, o que é que você tem conversado?
Como é que tem sido os seus bastidores? É sobre isso que Paulo está dizendo. Eles abandonaram a fé, sem hipocrisia, o coração puro abandonaram e adentraram em quê? Em conversas, em discussões inúteis. Quem quer um alerta agora, maior ainda? Cuidado, porque o que você conversa, um dia você vai prestar conta. As tuas conversas de bastidores, deixa eu te dizer, tua vida está diante do altar? Está ou não está? O altar está ouvindo. Pastor, mas aquelas conversas informais dentro da minha casa, aquele bate-papo informal falando da vida do irmão. Não, mas está vendo? Hoje a pastora, ainda é pastora. Irmão, não tem pastora no Verbo da Vida. Irmão. Hoje a reverenda está ali de onça. É onça, é? Está de onça, tu já viu? Ela foi de onça. Será que está certo mesmo esse negócio de onça? Conversa frívola, gente. E a partir daí, muitas vezes, os bastidores, eles ficam pesados dentro da casa. E inclusive, tenha cuidado, porque, mas meus meninos estão ouvindo todinho. Mas é pequenininho, não entende não, entende. Está vendo que você está falando mal do pastor nas costas. Vigia, vigia. Não, aquela irmã, tu já viu, já foi fazer plástica, tá vendo? Toda cheia de coisa. Ela foi lá fazer. Tá? Deixa eu dizer uma coisa pra você. Deixa a vida dos outros, meu irmão. É simples, meu Deus. Você pensava que ia haver uma grande revelação. Olha a revelação que Paulo está dizendo. Por causa de conversa sem noção, tem muita gente se desviando, deixando de ser cristão. Aqui estou traduzindo na minha versão, tá? Deixa a vida dos outros. Já ouviu falar nos outros? Às vezes, irmãos, o prato do domingo é o líder. É o pastor, é o irmão. Ei, meu irmão, Deus não te chamou para isso não. A Bíblia diz lá em Mateus 12. Abre lá, por favor. Depois a gente volta para cá. Jesus está falando alguma coisa para você hoje, tá não? Eita, papai. Cuidado com o que você está conversando nos bastidores. Olha o que a Bíblia diz. E deixa eu dizer uma coisa para você, tá? O pastor não me pediu para falar isso não. Um dia eu cheguei numa igreja, há muitos anos atrás. A família do pastor estava sendo maltratada por alguns irmãos. É sério, viu? É muito sério. E era uma igreja de outra denominação. E eu comecei a ministrar sobre isso, irmão. E pedi, inclusive, permissão para descer do altar, porque nessa igreja tinha que pedir permissão mesmo para fazer isso aqui, ó. Eu comecei a falar e eu apontei. Aqui é só um exemplo, tá? Não estou dizendo que ele está falando, não, tá, irmão? Eu comecei a apontar e disse: você está maltratando, inclusive, os filhos do pastor. Aí eu apontei assim. Sabe o que aconteceu? O pastor ficou assim. Lá onde ele estava, porque nessa igreja o pastor fica sentado lá atrás. Tem igreja assim, né? Que ele senta no altar. O pastor foi ficando assim, ó. Quando terminou o culto, eu soube disso depois. Exatamente a pessoa que tinha maltratado o filho do pastor. O Senhor me levou para apontar o dedo assim para ela. Repito aqui, não é direção, é só um exemplo que eu estou usando aqui. Para depois, né, pastor? É muito sério, irmãos. É muito sério. Olha o que a Bíblia diz. Mateus capítulo de número 12.
verso 36. Digo a vocês que no dia do juízo... Todo mundo abriu? Todo mundo abriu? Lê na sua Bíblia. Se for o caso, até se você não achar que é pecado, porque eu não entendo que é pecado não. Mas se você quiser, marque aí, ó, que esse texto é aquele texto que a gente deve guardar para a vida. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de algumas palavras inúteis. É assim? Não. A Bíblia diz que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil, ou seja, palavra frívola. Pastor, mas eu não falo palavrão. Graças a Deus, pelo menos já é um grande avanço. Infelizmente, eu vou dizer para você, eu já acompanhei de casos de crentes falando palavrão. Ei, quando você tropeça na rua, o que é que você faz? O que é que sai da tua... O que é que sai da tua boca, belezinha de Jesus? Você vem andando, tropeçou. O que é que sai da sua boca? Irmão, se sai um palavrão... Aqui usa o nome palavrão? Usa? Palavra... Não deve, mas usa, eu sei disso. Se o que sai da tua boca é um palavrão, meu irmão, deixa eu te dizer, a boca fala do que está cheio o coração. Não se admite para você, crente, estar falando palavrão. Falando palavrão com a mulher. É sério, com os filhos. Já tem aquela velha história, você já deve ter ouvido isso várias vezes, eu vou repetir só para reforçar, do filho que chega para a mãe e diz, mamãe, vamos ficar na igreja, morar na igreja, dormir na igreja. Mas por que, meu filho, que não está gostando daí? Não, é porque papai aqui é outra pessoa. Papai na igreja trata bem todo mundo, mas em casa não trata bem a gente. Ei, meu irmão, isso é uma vergonha. Você, eu não estou fora disso, todos nós, o que é que a Bíblia diz? Vamos dar conta de toda palavra inútil que proferir. Então, meu irmão, a partir de hoje, aumente a intensidade do filtro. Do que está saindo da tua boca. Não, porque eu sou sincero demais. Cuidado com essa sinceridade, que pode estar te levando para um outro caminho. Porque às vezes, esse sincero demais é apenas a vontade da carne se levantando e você não tendo freio. Ei, põe freio na tua boca, meu irmão. De toda palavra frívola, ou seja, inútil, que proferirem diante dos homens, porque pelas suas palavras você será justificado, ou seja, inocentado, e pelas suas palavras você será condenado. É forte, Brasil. Alguém pode dizer assim, vamos, olha que texto, aqui está na NVI, em voz alta, todo mundo bonitinho. Vamos para o verso anterior, em voz alta, para você ficar bonito aí. E outra coisa, agora diante do Senhor você ainda vai declarar o versículo, para amarrar ainda mais ainda, né, essa consciência, né? Aumentar o filtro, melhorar esse filtro aí do que sai da tua boca. Vamos lá? Mas eu digo que no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Eu quero estar no lugar do absolvido. Eu quero estar no lugar daqueles que abençoam. Eu quero estar no lugar daqueles que levantam, que tem a consciência tranquila diante de Deus. Sabe, amado, o que você conversa nos bastidores, isso ecoa para a tua história, para a tua vida, para a tua construção.
Ei, o que você conversa lá na tua empresa sobre o teu patrão? Isso é um miserável. Está entrando dinheiro e ele não aumenta o salário da gente. É um miserável. Ei, meu irmão, você vai dar conta. Você, patrão, também falando, esses empregados são... Você entendeu? Esses cabos, né? Olha, sei não, viu? Cuidado, meu irmão, você vai dar conta também. Veja como a conversa nos bastidores é tão séria. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de João, Evangelho de João. Você já deve ter ouvido essa passagem, ou lido essa passagem. Mas eu acredito que essa perspectiva da abordagem que eu vou fazer aqui, pode ser que alguns não tenham pensado. Mas você já parou para pensar aqui em João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20. Olha que interessante, tá? Jesus havia morrido e Jesus havia ressuscitado. Estou falando de quem? De Jesus. Agora, presta atenção. Capítulo 20, verso 24. Olha o que diz. Tomé, um de quem? Dos 12, irmão. Era qualquer pessoa? Não, era um dos 12. Estava na equipe de Jesus. Não estava com eles quando Jesus veio. Aliás, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. A versão que eu estou lendo é a NAA, tá certo? Só para você ficar ciente. Não estava com eles quando Jesus veio. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Tomé respondeu: se eu não vi os sinais dos pregos nas mãos dele, ali não puseram o dedo, a minha mão, no lado dele, de modo nenhum eu vou acreditar no que vocês estão dizendo. Ou seja, estava Tomé com os discípulos nos bastidores, batendo aquele papo informal. Cuidado com esse papo informal, Jesus está vendo. Quem está aqui? Jesus está vendo a tua conversa informal. É tão sério que o que aconteceu? Olha o que vai acontecer na sequência. A Bíblia diz, ele disse, né? Se eu não ver os sinais, o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados quantos dias? Irmão, não foi um negócio de hoje para amanhã. 8 dias depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos. E Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Que forte, hein? Nessa hora, Tomé e os demais, vivendo um momento desse, pensa na alegria. Aí Jesus vai falar o quê? Direitinho. Foi direto, meu irmão. 8 dias depois. Foi direto. Tratar o quê? Tratar aquela conversa de bastidor. Foi tratar aquele bate-papo que estava tendo no corredor da igreja, no corredor da empresa. Eita, papai, lá na sala do departamento infantil. Ai, meu Deus, é muita escala. Eu não aguento tanta escala. Eu não aguento tanta escala. É muito menino aqui para cuidar. Ai, misericórdia. Jesus está vendo, ó. Eita. Cuidado, papai. Jesus está vendo que um dia você pediu a Deus para trabalhar para Ele. Eu vou abrir um parênteses aqui, já que eu entrei nesse negócio de escala. Amado, é privilégio para nós.
ministrar para crianças, ministrar no altar para os adultos, receber alguém na porta é privilégio para nós. E eu fico às vezes impressionado, alguém que diz que tem um chamado, correndo de escala, murmurando sobre escala. Meu Deus, é muita reunião, nem Alcoólicos Anônimos está ganhando. Alcoólicos Anônimos foi um bocado de reunião, né, irmão? Cuidado com o que você está falando, porque um dia você também falou para Deus: Senhor, eis-me aqui. É tão bonito cantar: eis-me aqui, eu livre estou a teu dispor. Aí chegou a escala do mês, ixi, ó para aí, de novo. Jesus está vendo. Oh, Jesus está vendo. Oi, tudo. Opa, está vindo uma agora quentinha, viu, irmão? Você pedia tanto um casamento e Deus te deu, e você está maltratando o seu cônjuge. E ainda está murmurando nos corredores da casa: ó vida, ó céus, ó terra. É sério. Jesus está vendo, está ouvindo. Meu Pai do céu, se você vai sair daqui hoje à noite com esse alerta, os teus... pastor, mas meu Jesus, agora eu vou ficar pianinho. É para ficar pianinho mesmo. É por isso que ele está tratando, porque está demais. Ei, meu irmão, murmuração vai atrair destruição. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Pode estar na tela aí, vá, por favor. Na tela. Não fiquem o quê? Murmurando, como alguns deles murmuraram e foram o quê? Destruídos pelo exterminador. Deixa eu te dizer uma coisa: a murmuração vai atrair destruição. É por isso que essa empresa não anda, é por isso que essas coisas ficam, a casa fica quebrando as coisas, viu? Do nada, menino, vou trazer um pastor aqui para fazer uma oração. Está quebrando é coisa aqui. Eu acho que eu vou até na Universal para fazer uma corrente. Com todo respeito aos nossos irmãos da Universal, faz um trabalho forte, né, meu irmão? É poder de Deus ali, libertação do povo. A irmã gostou também aqui. Eita glória! Ei, meu irmão, não precisa levar pastor para sua casa, não. É só você parar a murmuração na sua boca. Que o pastor pode ir lá, meu irmão. Pastor, leva um sal. Ele pode levar um sal, açúcar. Pode levar o galho, pode levar... Se você continua falando besteira, murmurando na sua casa, reclamando do seu trabalho, as coisas vão ser destruídas mesmo. Porque, olha, bota por favor na tela. Porque a murmuração vai atrair a destruição. De toda palavra frívola que você proferir, ou seja, inútil, você vai dar conta. De toda palavra que é inútil, porque murmuração está ligado a isso também, você vai dar conta e vai atrair coisas ruins para a sua vida. Tá escrito, ainda bem que ele deixou. Está escrito. Vamos continuar a leitura? Aleluia. Paz esteja com vocês. João capítulo 20. Verso agora 27. Olha o que diz. E logo disse a quem? Foi o primeiro, irmão. Foi o primeiro. Jesus foi lá e tratou o quê? A incredulidade de Tomé de cara. Jesus disse, se fosse eu ia dizer: ei, bonitinho, vem aqui. Mas Jesus não usou o bonitinho, não. Fica tranquilo. Jesus, e logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Ou seja, Jesus já estava ouvindo aquela conversa.
Jesus está ouvindo as suas conversas. Tem uma frase que eu ouço, essa frase numa rádio que eu faço. Eu tenho um programa inclusive nessa rádio há muitos anos. E de um homem de Deus chamado Silvino Silvestre, ele disse assim: só entre em algum recinto se Cristo puder entrar com você. E só converse algo se Ele puder participar. Você pode dizer isso comigo? Eu só devo entrar num recinto se Cristo puder entrar comigo. E eu só vou conversar algo se Ele puder participar. Amém. Um dia eu estava num lugar, aí um incrédulo chegou e disse: eu conheço o ministro fulano de tal, presta para nada. Deixa eu te dizer uma coisa. Cuidado quando você escuta alguém falando de outro. E cuidado com o que você concorda. Eu olhei para ele e disse: por que você está dizendo que ele não presta para nada? Quem está aqui? Não, porque ele deixou de pagar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu disse: foi mesmo? Eu conheço essa pessoa. Eu vou falar com ele. Não fale não, porque ele já pagou. Tu entendeu? Você percebeu como eu resolvi aquela parada? Ele estava apenas querendo o quê? Falar mal de uma situação que aconteceu, ou pode acontecer ou não pode acontecer. Alguém enfrentar uma dificuldade, não conseguir resolver logo de imediato, mas na sequência resolver. Pode acontecer ou não? Infelizmente, às vezes situações acontecem. Mas aquele irmão teve a atitude de quê? De resolver. Só que se eu tivesse engolido aquela e tivesse dito: rapaz, é mesmo, é? Menino, por quê? Porque não... foi mesmo, foi. Eu ia ficar corroborando com uma conversa troncha, irmão. Como é que se acaba a conversa? Quem quer saber aqui o antídoto para a conversa troncha? Quem quer? 3 pessoas, pastor, apenas. O senhor permite eu falar naquela sala só para as 3? Quem quer mais? Quem quer? Pronto, você acaba na hora a fofoca. Acaba na hora a conversa troncha. Sabe como? Rapaz, eu vou falar com ele. Vou chamar ele, vamos bater um papo, eu, tu e ele. Hoje está tudo na pauta, viu? Eu, tu e ele. Num instante, meu irmão. Não, já resolveu. Foi? Na hora ele disse: não, ele já pagou tudo. Tá tudo. Foi mesmo, rapaz? Então graças a Deus que ele pagou tudo. Dá para perceber que todos os dias nós somos tentados a entrar em conversas que vão nos levar para uma situação frívola, de inutilidade. Cuidado com a inutilidade que está saindo da boca. E não empreste o seu ouvido para inutilidades que estão saindo das outras bocas. Porque às vezes você cuida de você para não estar falando besteira. Aí o outro vem e tu diz: oxe, diz aí, menina, eu preciso saber. Conta essa história para mim. E aí você fica sendo um alimentador da inutilidade dos outros. Só tem fofoqueiro porque tem ouvido, irmão. Só tem conversa inútil porque tem ouvido. Jesus chega e diz: ei, Tomezinho, vem cá, bonito. Bater um papo aqui. Não é tu também, Tomezinho. Vem cá bater um papo aqui. Estenda a mão, toque, põe ao meu lado. Não seja incrédulo. O que é que ele disse? Não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Aleluia. Tomé agora faz o quê, irmão? Ao que Tomé lhe respondeu. Eu fico imaginando. Eu acho que deve ter sido. Eu acho. Aqui é uma hipótese minha. Eu acho que ele deve ter falado mais ou menos nesse tom assim, ó. Meu Senhor, meu Deus.
Se tremendo todinho pela besteira que tinha falado, tá entendendo? Isso aqui é um grifo meu, tá? Deus me perdoe se eu estiver falhando aqui com essa história. Senhor meu e Deus meu, Jesus lhe disse: você creu em mim porque viu? Bem-aventurados são os que não me viram e creram. Meu Deus do céu. Vocês estão compreendendo, amado? Cuidado com palavra inútil. Cuidado com murmuração. Vamos voltar lá para Timóteo. E nós vamos encerrar fazendo esse apanhado do que Paulo vai tratar em alguns momentos com as cartas pastorais. Ele vai dizer, capítulo 1, versículo 6, algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Irmão, tem gente querendo sair para o doutor, amado, quando não sabe nem o beabá da fé. Paulo está dizendo que tem gente que se desviou, perdeu o caminho por causa dessas conversas. Ele agora vai ainda continuar lá no finalzinho, capítulo 6, no conselho final para Timóteo, no 1 Timóteo capítulo 6, ele vai dizer: e você, Timóteo, guarde o que foi confiado, o que lhe foi confiado, guarde, evitando falatórios inúteis e profanos, e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, professando, ou seja, entrando na conversa, se desviaram da fé. Ou seja, Timóteo, guarda a tua vida de conversa troncha. Agora em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, ele vai dizer: Timóteo, procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tá bonito, né? Agora olha o cuidado de Paulo mais uma vez com Timóteo: que não evite igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregaram a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Gente, cuidado, tem gente que a linguagem corrói. Você já chegou perto de alguém que na conversa dele a incredulidade ficou batendo na tua porta? Você começou a pensar: meu Deus, veio aquele bombardeio de incredulidade. Espera aí, meu irmão, está repreendido. Sabe por quê? Porque a linguagem fora do princípio de Deus vai corroer como câncer. Vai tentar tirar você do lugar da fé. Olha o que ele vai dizer: a linguagem deles corrói como câncer. Entre estes, Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Cuidado com conversas com pessoas que já se desviaram e querem te levar no buraco. Ah, menina, esse tempo todinho tu está na igreja, tu ganhasse o quê? Olha, você é o próprio, ó, usando. Cuidado! Tu está esse tempo todinho. E teu dízimo, tu deu quanto já de dízimo ao longo da vida? E a pergunta que vem, a vontade que vem é: e tu dando dízimo pro capeta, tomando cachaça? Quanto já gastou de bebida na tua vida? Dá para entender, irmão? Cuidado, tem gente que a linguagem vai corroer como câncer. E eu vou dizer, irmãos, está vindo pelo Espírito. Cuidado, porque alguns, esses que Paulo está dizendo, eram dos nossos. Esse que Paulo está dizendo estava dentro da igreja, mas se desviaram com incredulidades e conversas tronchas. Para finalizar, eu falei da carta de Tito. Olha o cuidado de Paulo também para Tito. Capítulo 1,
Olha o que diz, verso 10. Porque existe, Paulo agora falando para Tito, porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, ou seja, não gostam de se submeter. Falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso o quê? Fazer com que eles se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, com intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi assim que os cretenses, um próprio profeta deles que disse: cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. E aí ele vai tratando, amados. Depois você faça a leitura, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, as cartas pastorais. E eu deixo aqui para finalizar esse alerta, o alerta do Espírito. Só entre em alguma conversa, meu irmão, se ele puder, se Jesus puder participar dela. Se não puder, trave na hora. Seja instrumento de Deus. Inclusive para alertar quem está participando de grupos dessa forma, de conversas assim, que só trazem destruição. Amém, meus amados? Espero que você tenha recebido nessa noite uma palavra de alerta do Senhor. Queria muito estar ministrando hoje à noite sobre prosperidade, né? Vai ganhar muito dinheiro. Aleluia. Eu creio na prosperidade. Mas eu vou te dizer, irmãos, tem gente que está esquecendo de que a murmuração vai atrair destruição, e a prosperidade divina não opera nisso aí, irmãos. Quem está comigo? Posso orar com você? Pai maravilhoso, obrigado, porque a tua palavra foi ministrada, o teu ensinamento e a exortação ao corpo de Cristo que se reúne neste lugar foi liberado, foi lançado, e que a tua bênção, Pai, esteja operando sobre cada vida, sobre cada família nesse lugar. Eu te agradeço pela honra e a oportunidade de poder ter ministrado, e eu creio, Senhor, que a partir de hoje, as conversas, as falas, os bastidores, sobre casa, sobre família, sobre igreja, sobre trabalho, estarão pautadas, Pai, no princípio de temor do Senhor. E esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Cristo e quer fazer isso hoje? Quer dizer sim para Jesus? Eu quero. Mas pastor, como é que pode alguém aceitar Jesus depois de uma palavra? Pode. Hoje é a sua noite. Eu pensei que a varoa ia ser, mas é conselheira. Aleluia. É a sua noite. Eu já vi, irmãos, pessoas aceitando a Cristo no meio da madeira de exortação, mesmo assim, para a igreja. Então hoje é a sua noite de mudar de vida, de experimentar a salvação por meio de Jesus Cristo. Tem alguém para Cristo? Ou está afastado do evangelho e quer voltar? Todos crentes? Então vamos evangelizar, vamos trazer pessoas. Convida alguém da tua família, do teu trabalho, para participar desse momento tão maravilhoso que é culto ao nosso Deus. Amém, meus amados? Graças a Deus. Só para terminar, eu trouxe alguns livros de minha publicação, de minha autoria. Está aqui na livraria, você fica à vontade. Com a permissão do seu pastor, eu vou fazer esta apresentação rápida. Livro de comunicação, Fale Bem, Surpreenda, vai te ajudar a organizar roteiros, apresentações, trabalhar isso no nível ministerial e também profissional. Vou ministrar a palavra aí agora, um livro voltado à preparação de sermão, mensagens e apresentação da mensagem ao público. Contratei meu pai aos 13 anos, essa história não é minha, é de um adolescente que empreendeu, com 12 anos estava na depressão, com 13 anos saiu da depressão empreendendo. E chegou ao ponto de dizer ao pai, eu preciso contratar alguém, e eu queria que fosse o senhor. Já pensou? É uma história real, e você vai ter empreendedorismo para os jovens, que precisam de, às vezes, um despertamento, né? Às vezes os meninos estão tudo... chupetinha na boca, aguinha, né? Todinho, tal. E os meninos vão crescendo, aí fica continuando, querendo todinho, querendo 28 anos todinho, né? 30 anos todinho. Nada contra todinho, eu também gosto de todinho, mas é bom você ter um ponto de pagar o seu todinho, né, meu filho? Empreender, né? Assim, trabalhar, estudar, ajuda aí. Tá aqui, ó. A comprar o seu todinho. Que maravilha. Grandes Gestores, Excelentes Comunicadores é um livro para quem trabalha. Quem trabalha aqui?
Ai, meu Deus, pastor, o negócio está difícil aqui, está repreendido. Quem trabalha aqui? Amém, glória a Deus. Não, pastor, está uma benção, todo mundo está trabalhando. Esse livro aqui eu trabalho gestão, comunicação para o ambiente corporativo. É um livro que dá um suporte bem interessante para o teu campo de trabalho. Tá? Eu uno áreas de formação que eu tenho e a experiência no campo de trabalho também. E eu trago aqui na visão da palavra revelada. Olha que legal. E de administração moderna. E para fechar, quem aqui já teve problema com alguém? Levante sua mão, levante sua mão. Glória a Deus. Olha, teve gente que, não, tá, aqui pelo menos uma mão só levantou. Tem lugar que levanta as duas e até o pé, né? A outra levantou as duas. Aí teve muito problema, né, minha filha? Mas Jesus está contigo. O livro Livres da Amargura. Amargura é desgosto. Tem gente acabando o casamento, saindo de igreja, deixando profissão, porque está desgostoso, está amargurado. E Deus me mostrou um passo a passo, estágios do amargurado. E esse amargurado precisa se libertar disso, porque senão não vai andar. A Bíblia vai dizer em 1 João que aquele que odeia o seu irmão anda na escuridão, não sabe nem para onde vai. E por causa da amargura, muitos estão sem saber até para onde vai, tomando decisões precipitadas. Então, aqui você identifica que estágio está, e eu também proponho um caminho para a restauração. Amém? Estão aqui. Pastor, muito obrigado pela confiança. Uma honra, uma alegria estar com vocês. Deus continue abençoando sua vida. Amanhã já sigo para o Rio de Janeiro, onde vou estar ministrando lá na Escola de Ministros do Rio, depois Ponta Porã, e depois é que eu volto para minha casa, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E é bom ter um lugar para voltar, né, meu filho? Graças a Deus. Amo vocês em Cristo Jesus.